As emoções, elas devem ter prioridade na nossa vida. As emoções, ela tem que ser o nosso motor primeiro. É isso que devemos fazer. Então, vamos ver o quanto que uma pessoa, quando mergulha e depende das emoções, ou às vezes não tem uma percepção que a experiência humana, né, enquanto conduzido pelas emoções, o quanto que ela está no cotidiano, e conhecer as paixões, e principalmente as paixões que são persistentes, que são avassaladoras. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, sabe o quanto ela te tira a capacidade de avaliar a situação com calma. Então é avassalador, né? Ela domina profundamente a sua forma de ser. E os indivíduos que estão habituados a deixar as ações serem chefiadas pelas emoções, aqueles indivíduos que estão habituados a ser absorvo e um absorto completo das emoções, porque o amor e o ódio caminham muito juntos. Raramente você vai ver alguém que tem genuinamente, pelo intelecto, um ato de amor ou um ato de raiva. E lembrando que essas coisas conturbadas dessa forma, ela cria uma assimetria entre o corpo e o intelecto, entre o corpo e a alma. Há algo que o diminui. E o diminuir, você perde habilidades que são conduzidas e são refinadas e são aprimoradas, são consertadas durante as experiências. Então as emoções vão surgindo durante a experiência, durante a vida, por mil motivos, né? Você briga com alguém no colégio, você briga com alguém no trabalho, você encontra ou reencontra um amigo que tinha brigado há anos, você tem um medo, às vezes, de dirigir. Tem uns que têm medo de entrar num elevador, né? O medo cria nesse indivíduo a noção de que vai ter uma colisão iminente, vai ter um acidente. Isso é apagador para o intelecto. É como se, num certo momento, alguém roubasse a capacidade de ver a experiência sobre o prisma do intelecto. O problema é que, quando as emoções comandam, as experiências ficam indistinguíveis do que é verdade e do que não é. Eu diria que não há uma noção clara do que é uma falácia, quer dizer, um raciocínio cognitivo errado na forma de pensar, e a falácia separando da verdade. Em muitos momentos, a falácia, a mentira, o erro cognitivo do raciocinar, ela tem pontos errôneos, tem pontos das emoções, pontos que induzem o indivíduo a uma compulsão, a um erro do pensamento. E compreender a natureza das emoções é algo que te permite ter uma paz, né? E uma prudência na forma de agir. As emoções, enquanto no seu ato ontogenético e filogenético, ela vai criando uma esfera cognitiva que vai dependendo e vai se misturando como se houvesse uma infusão das emoções mais assimétricas possíveis. Então, você vai transformar a raiva, transforma-se a raiva, e às vezes o amor transforma-se no ódio, né? Às vezes o medo do que está por vir, quer dizer, conduzido pelas emoções novamente, te transforma numa pessoa mais irritada, mais nervosa, mais incapaz de fazer bons relacionamentos, incapaz de pedir perdão. Isso é uma coisa muito rara de hoje em dia. As pessoas estão absorvas
no ego, que o ego é alimentado pelas emoções. E as emoções, ela não é um terreno muito seguro. Tanto é que você pode amar e ter uma ternura, ou amar e ter ações agressivas. Quantas vezes nós não vimos histórias assim? Veja, compreender isso, o quanto as emoções te conduzem, é você ter a noção de que às vezes o amor não tem como ir para o território do ódio, mas ele vai quando há erros de raciocínio. E o próprio aparecimento das emoções mediante qualquer situação das mais variadas, ela te cega. Ela cria, às vezes, um medo. Eu tive um paciente que dizia que, embora ele sabia muito bem, ele fazia física, estava acabando o curso, já estava querendo fazer mestrado, doutorado, ele dizia assim: doutor, o medo de ser criticado, o medo de ser avaliado, o medo de opiniões bondosas e inclusive ruins, criava no indivíduo, nele, uma frustração tamanha que o impedia de fazer colocações muito pertinentes. Quer dizer, impedia ele de mostrar para a classe, para o professor, que talvez poderia ser seu futuro orientador, não é? O quão ele estava sabedor daquele conhecimento, o quanto ele estava ali, não mais direcionado só para as emoções, mas havia um conhecimento cognitivo, intelectivo, da alma ali. Mas, apesar disso, a emoção ali o colocava na situação de medo, de frustração, que ele ficava retraído. Quer dizer, isso impedia a ação construtiva. Isso negava a ele todo o trabalho que ele teve para adquirir aquele conhecimento. Olha que triste, né? E que é a realidade. Às vezes a pessoa demora anos para ter um conhecimento valoroso, e não é valorizado, e além de não ser valorizada, a pessoa não externaliza ela, porque você pôr as suas ideias no meio circulante, seja dentro de uma faculdade, dentro de uma sala de aula, seja, por exemplo, aqui na internet, ela vai ser ouvida por centenas de pessoas. Alguns vão aceitar, outros vão agradecer, outros vão expelir raiva, ódio, outros pela frustração. Veja, cada um desses aí são conduzidas pelas emoções. A forma de raciocinar ali, as emoções conduzindo a experiência humana, conduzindo a atividade humana enquanto indivíduo, vai tornar o indivíduo escravo desse olhar afetivo. Ele necessita, ele quase que fica coletando as emoções das mais variadas, e de acordo com a experiência dele ou sua, você vai ter uma ação mais enérgica na vida, ou frustrante, ou vai errar mesmo. Uma das coisas que eu mais vejo no consultório são vários erros, permeada por doenças, mas quem não entende que as emoções, ela é um causador de doenças, está ainda um pouco cego. Principalmente porque as emoções têm a ver com prazer também. E o prazer, às vezes, não o prazer intelectivo maior, mais elevado, mas o menor. A pessoa fica rastejando em experiências muito pequenas e não toma consciência. Se o indivíduo não toma consciência de evidências reais, quer dizer, a pessoa tem uma noção de que ela errou, a pessoa tem a noção de que o que ela fez não deu certo. Então, uma mulher que, por exemplo, no consultório esses dias, ela já com 48 anos, já tinha 2 anos que havia separado por motivos
realmente não relevantes, com 5 filhos. E já passou-se esse tempo e agora ela percebeu o erro dela, porque ela foi conduzida pelas emoções, porque um dos filhos dela começou a se degringolar na vida, começou a mexer com droga, e era uma pessoa, segundo ele, um dos filhos mais centrados, aquele filho que se sentia alegre. E aí você pode pensar, não, mas ela tinha o direito de fazer o que é melhor para ela, melhor no desejo, ela tem que externalizar o desejo dela. Pois é, o desejo profundo dela era de cuidar dos filhos. E por momentos de emoção muito intenso, a cegou. E ela tomou uma atitude que agora passou os tempos, ela percebeu o erro, está tentando reconstituir. Eu estou ajudando, né, literalmente fazer uma investigação das conexões neuronais que a levavam, que mediavam, né, mediam um processo cognitivo com um processo emocional distorcido, porque vai nutrir a cognição de forma errônea. É um processo fisiológico, mas os circuitos que servem as emoções devem esclarecer e devem bater com uma realidade. Bater que há algo na realidade que, se norteado pelo esforço, pelo conhecimento, quando esses carro-chefe comandam as emoções, nós temos aí uma unidade. O indivíduo que tem as emoções como norte, a conhecimento, a sabedoria, o intelecto fica dividido. Não há unidade. E o indivíduo percebe, mais interessante, mesmo que seja uma intuição muito fugaz, né? A pessoa percebe que está fazendo algo errado. Está percebendo, às vezes, numa análise de uma fenomenologia das emoções, a fenomenologia de Huxley, analisando aquelas emoções, analisando de uma forma empírica, percebe que aquele indivíduo, de forma intrapsíquico, cria uma base subjacente emocional e subjetiva. Então, não há subformas de pensar quando essa mulher percebeu o estrago que causou nos filhos. Isso é objetivo? Isso é real? Não tem subjetividade? Não tem subjetividade. Embora não tenha, a maioria reforça o quanto que há, de forma subjacente, a subjetividade. O problema da subjetividade é que ela em si também não é um conhecimento, porque já que cada indivíduo carrega uma verdade única, isso descarrilha qualquer possibilidade de unificação do indivíduo. E impede o indivíduo de ter uma unificação enquanto sentido da existência. Esse sentido da existência, quer dizer, aquele grão pequeno de verdade, que às vezes nós temos essas noções, permeada por várias concepções, o deixa perdido. Vou te dar um outro exemplo. Quando você vê a geometria física da primeira, segunda lei de Newton, e entendemos a física quântica, parece que são dois universos diferentes, às vezes até sejam, né? Mas, embora a física quântica negue a física newtoniana, quer dizer, o novo, ele não negou por completo o velho, porque o velho da newtoniana ainda é usado hoje, é usado hoje, ele afere a forma lógica do pensar do indivíduo. Então, o que seria lógico? Seria lógico a física quântica destruir completamente a física newtoniana? Seria uma burrice, porque há pontos verdadeiros que podemos usar numa escala maior.
Então, nada mais sábio, né, sem ser conduzido pela subjetividade, embora a relatividade einsteiniana, ela é, em essência, subjetiva, e isso um dia nós vamos mostrar que isso não é coerente, não tem fundo de verdade. Mas essas velhas concepções, elas estão lá, tem grão de verdade, tem verdades absolutas. Tem a verdade de que há verdades. Não é as emoções que são o carro-chefe, porque as emoções produzem subjetividade. Produzem no indivíduo uma incapacidade plena de separar o joio do trigo. Lembra, quando talvez você não teve o prazer de ver isso numa fazenda, na roça, quando você pega ali um grão do trigo e olhando os dois, o trigo e o joio, você não consegue separar bem. Mas quando você esfrega, quando há uma pressão, o trigo mostra as sementes, mostra o potencial ali, né? A potência para virar um mato. Quando você olha para o joio, não há potência, há vazio. Ou diríamos, há subjetividade pura. E a subjetividade, ela destrói o indivíduo. Ela acaba com a unicidade que nós temos. Impede você de saber muito bem qual a profissão que você vai seguir. Impede muito bem você de lutar por algo que você queira, mesmo que emocionalmente você esteja decaído um pouco. Veja que a natureza das emoções, ela é bonita de compreender, mas ela tem que ser colocada no lugar e no lugar dela. Não ela ser o farol. Não ela ser o que conduz a sua vida. Porque as emoções, elas são muito fluidas. Então, a cada segundo, em essência, você teria uma ideia do que está acontecendo na sua vida. Se assim fosse, você não pararia em emprego nenhum, ou você não estudaria de forma alguma, porque você busca a unidade, você busca a coerência, você busca o intelecto dentro de uma lógica coerente com a realidade, e você vai perceber que o céu é azul, ela não é vermelho, embora dentro da subjetividade, dentro das emoções, em alguns momentos, o indivíduo assim fale. Então, entenda, compreenda. Primeiro, entenda que as emoções têm um local dela. Ela não pode ser o que vai te nortear. Então, você deseja comprar algo, e como tal, você faz um empréstimo, isso eu vejo demais, para satisfazer o desejo. Você não de forma pelo intelecto, você, não, eu não vou fazer isso. Eu vou economizar por 1, 2 anos e terei a coisa que eu quero, sem endividar, sem dar dinheiro para os outros. Isso parece o lógico, mas no cotidiano isso não é o que acontece. Não é o que acontece. Então, olhe com um olhar de quem tem uma potência muito grande, porque se as emoções são conduzidas pelo intelecto, você ganha uma força gigantesca, você ganha vitalidade, você consegue lidar com as frustrações, você consegue lidar com o ódio, você consegue lidar com as supostas, às vezes, concorrências, sem se perder na sua unicidade. Lembra, a unidade é o que te dá a certeza, a unidade é o que te dá estrutura para poder superar as dificuldades. Então, veja o quanto, às vezes, você está errando e o quanto que as emoções sequestraram seu intelecto, sequestraram, o fazem de cativeiro e estão torturando ela e vai distorcendo as cognições. O que nós vemos de distorções ou dissonância cognitiva é impressionante, porque tudo é fruto ali das emoções. Mudança de comportamento, mudança de ações, mudança de fé, mudança de objetivo. Abra, o intelecto
e ponha as emoções no lugar dela. E verá que até o medo que te paralisava, você vai ver que não é verdade. Ela é uma fantasia. Mas as emoções, ela tem um talento de transformar o que é subjetivo em verdade, mesmo que não seja. Então nós continuemos essa trajetória de aprofundar no quão a natureza das emoções, a natureza do sentimento e a natureza da cognição, ela permite você de resolver várias doenças que estão aí assolando o indivíduo. E às vezes doenças da alma do indivíduo. O indivíduo às vezes não tem critério de alguma doença em si, mas é uma vida desastrosa, é uma vida impulsiva, é uma vida determinada pela irritação e pelas emoções. Reflita e faça um exame de consciência e você verá o quanto que as emoções têm conduzido a sua existência. E continuemos. E um abraço.